Fala pessoal, tudo bem? Beleza? Boa noite. Aqui quem está falando é Josimar, tá? Do canal Rei dos Gráficos. E hoje eu vou estar passando para vocês a questão das linhas, né? Under, over, e a gente vai trabalhar um pouquinho no nosso mercado HT, que é o mercado de resultado, tá? No intervalo, beleza? É um mercado bem interessante, é um mercado que a galera já está aí pedindo aí com uma certa frequência e a gente vai trabalhar esse mercado aí, tudo bem? Então, para a gente começar, tá? Vamos colocar aqui o nosso mercado do over, tá? Lembrando que esse vídeo está sendo gravado agora, tá? Às 18h16, tá? Aula feita ao vivo, tá? Todo o mercado é feito ao vivo. Caso vocês tenham alguma dúvida, tá? Podem ligar o microfone e fazer a pergunta, porque como eu estou olhando para a tela aqui, eu não vou ver se alguém levantou a mão, tá? E aí peço que já quem não se inscreveu no canal que se inscreva, curta, compartilhe, tá? Que vai me ajudar demais, beleza? Então vamos lá. Vamos dar uma analisada na Copa, né? A Copa fez um movimento aqui no 40, trouxe, veio buscar um fundo, né? Logo em seguida fez todo o movimento de subida e percebam, o mínimo que ela trabalhou aqui nessa região foi em 35. Então, quando ela faz esse movimento aqui, ó, e não perde mais, né? Trabalhou no 35, agora está numa zona over. Ou seja, uma liga boa para você operar em over, tá? Uma liga com uma porcentagem bem interessante de over, tá? Fez um movimento de subida. A gente tem aqui em contrapartida o under 1.5, que está numa região bem ruim. Se está numa região ruim para o under, a região para o over é muito boa, tá? Então, é uma liga boa para quem quer operar over, tá? Vamos lá agora passar um pouquinho pela euro. Euro, o movimento dela fez um topo aqui no 60, caiu, voltou no 35, tá? No 35 fez todo o movimento de subida, veio buscar um 70, outra liga extremamente over. Por quê, professor? Porque a queda dela, o final dela, está no 40. Logo, é uma liga muito interessante para quem quer operar over. Mas tomar muito cuidado quando ela chega na região do que? Do 70. Por quê? Região do 70 é onde ela joga para baixo. Região do 40 ou região do 45 é onde ela joga para cima. Então, se eu vou operar, eu opero nessa região da subida. Quando ela fizer esse movimento, eu opero para under ou eu espero ela fazer o movimento de queda. Quando ela fizer um movimento de queda, eu opero de novo para over. Ó, soltou um 0 a 4, 1 a 2, 1 a 2, 1 a 2, né? Uma liga muito interessante. Outra liga interessante, como a gente viu, que eu falei aqui para vocês também, é a Copa, né? Aí, ó, soltou um 2 a 2, já vinha de jogos over, tá? Por quê? Porque ela está nessa região de over e a tendência é que continue pagando over, exceto quando ela tem essa consistência de jogos over, beleza? Então, outra liga muito interessante para o nosso over. Vamos trabalhar agora um pouquinho a Super, tá? A Super já está bem diferente, né? Olha que interessante. A Super buscou um topo muito alto. Logo em seguida, ela fez uma queda muito grande. Essa queda dela no 25 criou um fundo, tá? Veio até o 25, jogou para o 50, não fez o movimento de subida, logo em seguida fez um movimento bem interessante de queda. Professor, quero operar no under. A liga interessante é a Super. Por quê? Ela não está fazendo esse movimento, né? A outra liga, o mínimo dela é o 40, percebe? Aqui, olha, o máximo dela nesses últimos jogos é o 25. Então aqui você pode jogar under de olho fechado, que você vai ser lucrativo. Under 2.5. Olha aí, ó, tá bom? Olha o tanto de under. Desde que ela fez esse movimento de queda, caiu do 40 para o 35, jogos under. E o que eu posso fazer? Continuar jogando under, tanto no HT quanto no FT, tá? E aí, só para trazer para vocês, ó, vamos ver os jogos que ela caiu para under, 40. Isso, ó, 40, tá vendo? Então quer dizer que nas últimas duas linhas praticamente, olha o tanto de under que eu tenho. Olha o tanto de jogo que eu tenho. Pra gente que vai trabalhar no FT, ó, essa liga aqui, ela estava muito interessante. Olha o tanto de 0 a 0 FT, ó. HT, aliás, ó.
Então, é uma liga muito interessante, beleza? Quero trabalhar para over. Fuja da super, porque a chance de você conseguir um over aqui é bem pequena, ok? Porque a maioria dos jogos, como vocês podem perceber, são jogos under, que é exatamente o que o gráfico está dizendo. Então, para o cara que quer operar over aqui, ele vai ter muita dificuldade, perfeito? Vamos trabalhar agora a Premier. A Premier ela era uma liga muito boa para over, fez um movimento de queda, caiu do 40 e agora está numa região também de under. No entanto, apesar da região ser de under, esse movimento que ela está fazendo aqui é um movimento de subida. E esse movimento de subida é um movimento buscando o over. Ainda está under, tá? Mas é um movimento já de subida, beleza? Então, também não é uma liga boa. Se eu quero operar para over, eu vou operar na minha euro, né? Na minha querida euro, ou eu vou operar na Copa, que são as duas ligas que nesse momento estão over, beleza? Mas a ideia aqui agora é a gente trabalhar um outro mercado, tá? E a gente vai trabalhar o mercado HT. A ideia que a gente tem desse cenário, a gente vai trazer para cá com algumas mudanças, perfeito? Então vamos lá. O HT a gente tem três mercados. A gente tem o empate, a gente tem a casa e a gente tem o visitante. Qual é a ideia nesse mercado? A ideia nesse mercado é que a gente trabalhe com linhas desproporcionais. O que são linhas desproporcionais? São linhas que estão destoando, ou uma muito aqui em cima, ou outra muito aqui embaixo. Esse jogo, essa liga em específico, a gente tem a casa ao visitante muito bom. Então, a ideia aqui é jogar para visitante. Vamos mudar esse mercado aqui, vou colocar empate, tá? Para a gente tentar trabalhar o empate. Mas olha só, rompeu o topo, né? 35. A partir do momento que rompe o topo, os jogos ficam visitante no HT. E o visitante no HT, você pode jogar ou o visitante, tá? Ou você pode jogar o placar correto, né? 1-0 ou mesmo 2-0, beleza? Agora ele está fazendo um movimento de queda. Essa é uma liga boa para a gente operar o HT? Não, por quê? Porque as três linhas estão próximas, estão juntas, beleza? Então vamos passar para euro. A euro a gente já tem uma melhora. Por quê? O empate ele está reinando, né? O empate está lá em cima. Em compensação, o visitante e casa está aqui embaixo. Principalmente casa. Então, qual é a minha forma de operar na euro? A euro ela tem uma característica muito interessante. 45% dos resultados dela são o quê? São empate. E quando eu tenho isso, eu tenho que casa nessa região aqui está ruim, e eu tenho também que visitante nessa região também está ruim. Então é uma liga que a gente pode dar uma olhada. Mas como a gente estava analisando a liga, lembra que eu falei para vocês pelos resultados qual que era a melhor liga para se operar? O empate HT era na nossa querida Super, né? Olha o que a Super fez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 empate HT seguidos. Por que ela fez isso? Porque ela rompeu esse topo dos 55 e foi embora. Porque o visitante estava no topo, fez movimento de queda. E casa, olha onde está a casa, ó. Percebem? Esse movimento aqui, ó, a gente conseguiu prever só olhando a nossa outra liga. Então, essa aqui, ó, é a ideia. A melhor liga que a gente tem agora para empate é a Super. Por quê? Porque ela está no movimento super interessante, né, do empate. Esse movimento do empate aqui, você joga empate e coloca a sua proteção aonde? No visitante. Por quê? Porque não está saindo casa. Percebe? Casa chegou a 0. Então, ou sai empate, ou sai visitante. Ó, visitante, visitante, Oi, visitante. professor, Oi, boa noite, professor. boa Eu noite. gostaria de saber que essa defesa que o senhor fala, assim, tipo assim, tá dando no empate.
para ser empate. No caso, para jogar fora, você jogaria num placar exato, 1-0, 2-0, ou só fora mesmo, o placar exato, no caso, para ele ganhar, no caso? Para ele ganhar ou no empate que tu tá dizendo? Não, a proteção é no Ah, fora, sim, né, no vamos caso. lá. E aí já é uma questão técnica, mas a proteção, o que que eu aconselho? Se você vai jogar no empate, a proteção eu aconselho você colocar 1-0 para o visitante, porque a odd dela é muito boa, gira em torno de 4,50, 5, às vezes até 5,50, né? Por quê? Porque nesse cenário aqui, ó, você não tem praticamente, né, nada de casa. Nesse cenário aqui você tem zero, ou seja, nos últimos 20 jogos, nesse ponto aqui, casa venceu o HT 0 vezes. E quem venceu nessa região aqui foi o quê? Foi empate e para proteção você tem o visitante. Então o que que você ia jogar? O que que você continua jogando? Empate visitante, ó. Você estaria pegando o green, ó, desde aqui, ó, empate, visitante, 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 empate, 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 empate. Sem contar que se você estiver fazendo as duplinhas, ou no caso as triplas, né? Dinheiro no bolso, sem pestanejar, empate, empate. Essa região aqui, ó, visitante, visitante, a 1-0 aqui, ó, tá vendo? 1-0 visitante, ó. Você ia cravar o resultado Sim, exato. sim. Aqui de novo, aqui de novo. E aí, quando não desse o visitante, ia dar o seu empate aí, ó. Uma sequência absurda. Por quê? Porque a liga está dessa forma. Essa é uma liga para vocês ficarem nela, meu irmão, até ela continuar. Ó, aqui, ó, pronto. Outro visitante, né? Aqui pagou um 2-1 visitante e aqui pagou de novo visitante. Percebe? Não está dando casa. Então aqui ia bater na proteção de vocês, na proteção. Tudo isso aqui ó, é dinheiro no bolso, 0-0, 0-0. Inclusive esses dois 1-1 junto aqui, ó, a odd aqui gira em torno de 70, né? É uma odd muito boa. E o custo, né, para você conseguir isso é baixo. Por quê? Você precisa pegar uma liga que esteja bom. Lembra quando a gente estava analisando o gráfico de gols e eu falei para vocês? Essa vai ser uma boa liga. Por quê? É uma liga que o empate HT está muito bom. Tanto o 0-0 quanto o 1-1. Perfeito? E aí o que que você faz? Entrada apenas no empate e esquece casa. Perfeito? As suas jogadas são baseadas aqui. Então, assim, algumas ligas, elas não têm essa discrepância, então você abandona. Olha essa daqui. Essa liga em especial, ela não tem nenhum jogo destoando. Se ela não tem nenhum jogo destoando, como é que você vai saber se está saindo visitante, se está saindo empate ou se está saindo casa? Não, todos estão saindo de forma proporcional, ó. Casa, 30%. Empate, 25%. Visitante, 30% também. Então você vai ficar fazendo o que aqui, se arriscando? Nada. Você vai para onde? Você vai para a Super. Porque a Super está totalmente fora. E aí o que que você tem? Você tem o empate, que você vai jogar nele, e vai ficar jogando 1-0 para o visitante a vida toda. 1-0 ou 2-0. 2-0 acontece pouco. O 1-0 acontece muito. Se você pegar um 2-0, a odd é 21, 25, 29, também é uma ótima proteção. Mas o que você não faz aqui? Não joga empate. E aí eu vou trazer para vocês uma situação, né, que a gente está trabalhando na mentoria, que a gente já está bem avançado, uma situação ainda mais interessante, porque se você já sabe que os resultados aqui, a grande maioria, é empate ou visitante, você consegue fazer uma previsão do FT. Ó, o empate no FT está legal, percebe? Casa não está bom, visitante não está bom. Empate está melhor. Então, o que que você pode jogar? Você pode jogar visitante, empate. Ou seja, a odd é muito grande, porque visitante está bom e empate também está bom. Ou você pode fazer empate, empate. A odd já não é tão alta, mas é uma bela de uma odd. Vai pagar aí odd 5, odd 6, né? Isso a gente está falando que odd 5 e odd 6 não é boa, para você ver o quanto esse mercado tem de potencial. E aí, quando você encontrar uma liga como essa, pessoal, é para você ficar nela até esse movimento aqui do casa começar a subir. E daqui a pouco ele vai subir. Como ele vai subir? Nos jogos que forem empate,
já não são mais bons jogos para jogar empate. Por quê, professor? Porque ele vai usar esses jogos aqui para fazer o quê? Para cair. Então, poxa, professor, se ele vai usar esses jogos para cair, alguma outra linha tem que subir, não tem? Qual será? Poxa, visitante já está lá em cima. Ora, a liga que falta para subir é qual? É a nossa querida, o nosso querido mandante, né? Casa. Então eu já sei que a chance de pagar casa aqui em cima é muito grande. Ora, se eu sei que a chance de pagar casa aqui em cima é muito grande, eu posso ir lá naquele mercado e quem sabe eu vou jogar aqui, ó, aqui em cima eu vou jogar casa. Qual que é o melhor mercado aqui? Empate. Quais estão os jogos aqui? Poxa, não tem muito jogo de empate aqui. Então, na 34 e na 37, casa e empate é uma boa jogada. Por quê? Porque eu tenho uma ideia do que pode acontecer. Agora, até chegar na 34 e na 37, a minha jogada, a minha forma de jogar, ainda é no mercado que está mais propício. Qual é o mercado que está propício? Empate já está no topo e visitante. Então, o que eu vou fazendo? Jogando no visitante. O empate já não está tão interessante porque ele já está no topo e está chegando perto do movimento de queda. E a proteção aqui se faz muito importante. Esse movimento do empate, quando ele chega aqui e não paga mais empate, ele já está dizendo que já não quer mais subir. Logo, ele vai usar esses jogos de empate para quê? Para cair. Então, eu continuo jogando o meu querido visitante. Quando eu chegar aqui, a ideia é que esses jogos aqui sirvam de quê? De queda para o empate. Ou seja, apesar do empate estar ótimo, eu vou jogando o quê? Eu vou jogando de preferência casa. Por quê? Porque casa não pode ficar aqui no zero, né? E aí, se eu olho para trás, o que que eu vejo? O empate estava lá em cima, o empate teve uma queda e casa teve uma subida. Então, quer dizer que o empate caiu e casa subiu. Ora, vou fazer a mesma coisa aqui. Entende? Então, essa é a ideia do mercado HT. E aí, quando você entende que essa ideia aqui, ela já traz para você uma subida do casa, você consegue prever lá naquele mercado onde tem a viradinha, onde tem aquilo tudo, de jogar casa e aí procurar um mercado no FT. O que que vocês podem fazer, né? Uma situação legal. Poxa, esse mercado aqui não tá bom. Você pode fazer jogos diferentes. Você pode jogar casa na Super, no HT, e procurar um mercado que esteja bom no FT em outra liga. Entende? Você vai fazendo casadinhas. Você joga que vai dar na Super, vai dar casa, e talvez, se tivesse muito bom na Premier, vai dar fora. E aí, se realmente der os dois jogos seguintes, você pega uma grande odd. Então, o gráfico traz para vocês, traz uma situação para todos muito importante. Por quê? Porque você consegue prever os movimentos, tá? Esses movimentos, quando estão nessa região aqui, você não consegue prever, porque estão todos juntos. Pode pagar casa, pode pagar empate, pode pagar visitante. Já quando você tem nessa região, olha que beleza. Você tá vendo que está tudo destoando. Então, o que que você faz? Você começa a jogar no mercado. Que mercado é esse? O mercado do empate. Esse mercado do empate ele é muito importante, ele é muito interessante. Por quê? Porque ele tem toda essa discrepância. E aí, se eu continuo fazendo as minhas jogadas, eu continuo fazendo a jogada do empate e a jogada de proteção aonde? No visitante. Principalmente o quê? Principalmente 1-0, beleza? Ou seja, esse jogo aqui eu já não tenho mais entrada para empate, porque é onde vai usar para cair, beleza? Quando casa der um sinalzinho para cima, eu passo a jogar casa. Até ele dar um sinal para cima, eu começo a jogar aqui de preferência nessa região aqui ainda o mercado que está melhor, que é o mercado de fora. Professor, quando que eu começo a jogar casa? Quando ele der um sinalzinho aqui, ó. Quando ele der um sinalzinho para cima, você joga. Mas a ideia é que ele comece a pagar casa nesses próximos
jogos. E aí vocês percebam que o próximo jogo, depois desses empates todos aqui, ainda é fora. Ou seja, a subida da casa ela vai ser tão boa para descer o empate, como também para descer o nosso visitante. Então, esse entendimento que eu quero que vocês tenham, para que vocês consigam entender esse movimento. E se vocês entenderem esse movimento, vocês conseguem fazer essa ideia. Por exemplo, aqui, visitante, qual o melhor mercado aqui? Empate, aí você vai jogando. Alguém chamou aí? Eu que chamei aqui, professor. Opa, É, aqui casa, no caso, quando ele romper esse 30 aí, é uma boa jogada também, né? Porque ele rompeu o 30, o mercado fica muito melhor para dar o casa, né? Ganha, né? esse 30 Porque ele aqui? tá no 30 aí, né? O rompimento dele. Não, Isso. não, é o caso está no zero, é. Pois é, não, quando eu tô falando daqui com os quantos jogos, quando ele rompe, se ele rompesse esse fica muito melhor ainda no mercado, né? No caso, para Não, se casa, ele né? rompeu 30 já não fica bom, porque logo em seguida ele tem queda no 35. A não ser que ele rompa o 30, 35, né? rompa o 35 e logo em seguida não tem nenhum jogo casa. Aí sim que eu acho muito difícil disso Entendi. acontecer. Porque esse movimento aqui, pessoal, o 30 já é um topo, não é como o mercado do over que vai lá no 60, lá no 70, às vezes no 80. Isso aqui já é muito, porque como a gente tem três mercados, então, cada mercado, a proporção dele é 33%. Então, o 33 já está ótimo. Esse mercado aqui que destoa. Se um destoa, o outro também destoa. Agora, quando esse amarelinho chegar aqui no 35, já é o momento de cair de novo, que é o que vai acontecer, porque ele vai subir e esse mercado aqui, ó, vai começar a fazer o quê? Vai começar a cair. Beleza? O empate, ele precisa cair, mas como não deu sinal nenhum de subida da casa, eu vou jogando o quê? Vou jogando visitante, beleza? Por quê? Porque eu tiro casa. Se eu tiro casa aqui, ó, a única Beleza. coisa que pode pagar é continuar com o empate ou o mais propício, o visitante jogando no 1 a 0. Beleza? Essa é a ideia. Vamos até atualizar aqui para a gente ver o que está rolando, né? Porque o site não atualiza. Aí, ó, pronto, 1 a 0, ó. Ou seja, não está soltando mais empate. Por quê, professor? Porque aqui é o empate para cair. E não está soltando casa. Por quê, professor? Porque o casa está no zero, não deu sinal de subida. Então, eu vou jogando o quê? Fora. Aí eu posso jogar 1 a 2x0 agora, 0 ou 2 fora. a 0. Oi? Pagou 2x0 fora agora. Ah, 2 a 0. Qual que é a odd? De um 2 a 0 fora em casa aí. Ó, visitante, 2 a 0. Vê aí uma odd visitante, 2 a 0. De fora dá uns 15, professor. Dá, por isso que eu estou dizendo para vocês. Aí, como não tem nenhuma entrada nem para empate e nem para casa, cara, coloca no 1 a 0, coloca no 2 a 0, coloca no 1 a 0, coloca no 2 a 0, coloca no 1 a 0, coloca no 2 a 0. Você vai ganhando todos aí, ó. Ó, aqui se você colocar, Josimar, oi, ó, 1 a na 31 0, e na 34 eu peguei as duas odds de 17. Fora e empate. Show de bola. fora embaixo. E foi o que eu tinha falado lá no início, né? Exatamente, exatamente. Porque, ó, o colega ouviu e foi nela, ó. Fora tá muito bom, né? Porque aqui Exatamente. não tem outra jogada. E qual é o gráfico que eu tenho aqui no FT? O que que eu tenho no FT? Qual que é o melhor? Empate. Empate. Aí o que que o colega jogou? Fora, empate. Se você tivesse E duas casado odds de os 17. dois 17 Nossa, ainda, hein? nossa, ia ser fechamento de meta. Tá vendo? Por quê? É isso que o mercado HT, por isso que a galera tá ficando doida com o mercado HT. Porque olha só, é tudo previsível. Tá vendo? E a gente consegue prever numa distância muito grande. Os jogos estavam aqui, né? A gente já estava prevendo o que ia acontecer aqui. Na 37, o colega falou que já ficou quanto? 2 a 0. 0 a 2 no caso, né? Aí, ó. Deu 17 a odd. 17, tá bom? Ó, se você casa isso aqui tudo, cara, é um absurdo. Então, daqui a Esse pouco vai mercado dá ter. pra fazer umas duplas boas. Dá para fazer, principalmente ó, 17 com 17, cara, vai lá em cima a Dá. odd, né? E com pouco moeda, né? O Isso, cara pra fazer com claro, você não moeda. vai entrar com o seu stake principal, mas vocês perceberam o quanto estava fácil, entre aspas, entender o que ia acontecer aqui? Por exemplo, nesse mercado, eu não tenho entrada para empate, porque é onde ele usa para cair. Eu não tenho entrada para casa, porque está no 0 a 0, um 0 a 0 absurdo.
né? Ou seja, não está pagando nada de casa. Então, basicamente é essa. Agora, a tendência é que comece a pagar casa. Até começar, meu irmão, tu já colocou dinheiro no bolso, muito dinheiro nessa jogadinhas aqui. Então, basicamente, é isso que a gente faz. Ou seja, não tem entrada mais para empate. Beleza? E mesmo que você entenda esse mercado aqui, você tem uma gama de possibilidades. Por quê? Porque você entendeu o mercado do HT e agora você está fazendo o quê? Entendendo o mercado do FT. E o FT não está pagando casa, gente. Então o empate estava bom, o colega ó, foi lá e trouxe essa ideia e já pegou uma odd boa. Perfeito? Vamos lá, vamos continuar. Ó, casa. Agora é na Premiere. Ah, não, aqui é o HT. O HT, ó, olha para você ver como não tem entrada. Tá vendo? Quando você pega uma liga dessa aqui, ó, provavelmente nessa região aqui é uma região de muitos gols. Por quê? Porque ele não está entregando empate. E quando a gente coloca o empate desalinhado, olha para vocês verem a diferença. Olha onde está o empate, em 25. Lembra da outra liga? O empate estava lá em cima em 60. Então, quando você tem esse empate aqui embaixo, está todo mundo aqui embaixo. Então, pode sair qualquer coisa. Pode sair empate, pode sair visitante, pode sair casa. O FT, você também não tem uma discrepância tão grande. Está melhor aqui, mas você não consegue fazer nada. Então, a ideia é que você trabalhe com linhas desproporcionais. Como o colega falou ali, né? Ele entendeu aquilo e já fez duas entradas, batia a meta e tchau e benção. Se você abrir e encontrar o mercado totalmente alinhado aqui, eu não tenho o que fazer, pessoal. Não tem nada que fazer. Diferente desse movimento, olha só o tanto de empate que você estaria pegando aqui. Poxa, professor, por que eu estaria pegando empate aqui? Porque olha esses dois camaradinhas aqui, ó. Esses dois camaradas aqui estão o quê? Estão mal das pernas, né? Eles estão nessa região aqui, eles estão principalmente aqui nesse fundo, casa e mandante muito ruim. Se eles estão muito ruim nessa região aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou trabalhar essa região que está boa. Aí prestem muito bem atenção. Quando um fica bom, ele fica bom e o outro começa a cair. Aí eu continuo esquecendo esse aqui, ó, e começo a trabalhar o quê? Fora. Percebe? Então é um jogo de quê? De linhas, né? Você tem que entender qual a linha está discrepante e em que momento ela vai parar de ficar discrepante. Quando você chega nessa salada aqui, ó, você não tem mais nada para fazer. Por quê? Porque isso aqui, gente, não tem previsão. Isso aqui pode acontecer de tudo, tá? Pode sair qualquer um dos três mercados. E aí você vai passando, vai analisando, vai vendo o que que tem. Ó, aqui já deu um sinal de casa na nossa super, né? Ela deu um sinal de casa, no entanto, o melhor movimento ainda está para fora. Só que nesse cenário agora, pessoal, é um cenário interessante porque o empate agora, ele tem uma região de suporte. No entanto, ainda é uma questão ruim para o empate. Beleza? O que você pode fazer é esperar esse término aqui para que você decida se o empate vai trabalhar nessa região ou se ele vai trabalhar nesse suporte, tá? Mas essa ideia da queda aqui do suporte já melhora para o empate. Mas o ideal é você esperar passar esse cenário aqui, perfeito? Enquanto está ruim o visitante, ou enquanto está ruim o casa, você ainda vai jogando visitante. O melhor momento, quando o casa passar de 15, aí você começa a pensar em casa. Do contrário, pode ir jogando principalmente nessa região do 30. Tá vendo que o que acontece com casa? Ela vem no 30 e sobe, vem no 30 e sobe. Então, quando ela chegar no 40, você para de jogar em visitante. Se ela chegar no 40 e ainda tiver jogo para o empate cair, aí você faz o quê? Você vai lá e joga no casa. Por quê? Porque o visitante já não sobe mais e aí provavelmente vai pagar uma casa. E agora, só linkando com o nosso gráfico de gols, vamos ver o que está acontecendo lá na liga, para a gente entender esse movimento ali e saber quando operar. Olha o que está acontecendo com a nossa liga. Lembra que eu falei para vocês? No início da aula, ó, essa liga aqui vai estar ótima para o empate. O que ela está fazendo? Ela não está mais ótima para o empate, mas ainda tem uma linha desproporcional. E aí o que eu consigo? Eu consigo praticamente entender o que ela vai fazer.
Ora, professor, então quer dizer que a liga está under? Além de jogar isso tudo, eu ainda vou jogar no placar exato, ainda vou jogar 1-0. E vou jogar 1-0 para quem? Para quem? Eu vou jogar 1-0 para o visitante, para o jogo terminar 1-0. Por quê? Ora, professor, se o visitante está marcando gol, se não está tendo uma subida, o que eu posso jogar é um empate de 1-1, ou um empate de 0-0, ou então no FT eu vou jogar 1-0. Então existem N possibilidades. Quando você entende o que está acontecendo no final do jogo, no primeiro tempo do jogo, e quando você sabe o que a liga está oferecendo, se você está vendo que o empate HT está muito bom, você pode jogar seco no 1-1. Por quê? Porque ele vai pagar 1-0 fora, que era o que estava pagando. Só que o gráfico está ficando bom no segundo tempo para quê? Para empate. Ora, qual é o resultado que paga 1-0 fora e termina em empate? Só pode ser 1-1. Então você pode começar a jogar seco no 1-1, né? É uma ideia que aí, ó, olha o 1-1 aí, ó, que o colega acertou. Aquela mesma ideia que ele trouxe é a mesma ideia que eu tenho aqui. Já pensou você fazer galho em 1-1? Uma odd 7, uma odd 8, uma odd 6. Entende? Por isso que eu fico assustado com as pessoas fazerem galo em ambas marcas. Eu não sei quem trouxe esse mercado de ambas. Claro, respeito toda e qualquer entrada, todo e qualquer mercado. Mas, gente, ambas marcas é loucura. Se você entender do gráfico, você vai começar a fazer galo em 1-1. Por quê? Porque você sabe que fora está fazendo um gol e você sabe que o empate está muito bom no FT e você sabe que não está pagando over. Por que não está pagando over? Porque a linha está under. Então você vai jogar empate. Perfeito? Enquanto o casa não passar daquela região, eu vou jogando que empate ou visitante. E aí, pessoal, essa ideia que vocês que têm que trazer é que vocês de fato entendam que o mercado, ó, olha onde chegou o nosso querido visitante. Então, tem entrado com visitante? Não. Casa deu sinal de subida? Deu sinal, mas lateralizou. Passou do 10? Não. Eu vou entrar para casa? Não. Qual o resultado que me sobra? Empate. E olha a região que o empate parou. Justamente no 45, que é uma região de quê? De lateralização. Então, nessa região, eu posso continuar jogando empate. Percebe? A cada movimento, eu tenho um resultado. Olha o 1-0 aqui, ó, de novo, fora. Esse 1-0 fora aqui, ó, não pagou o empate, mas pagou o mercado que ainda está melhorzinho, sem ser o empate, né? Que é o que? O visitante, olha lá, ó. E casa, na merda de novo. Percebe? Então você já consegue alinhar até mesmo o que vai acontecer, o que tem chance de acontecer. Eu tenho como ter certeza? Não. Mas eu tenho como prever tudo isso. E outra coisa muito importante, essa linha aqui, ó, ele não usou essa linha para subir, provavelmente ele vai usar essa para cair, gente. E aí, se eu sei que aqui a chance de pagar empate é pequena, a não ser nesse último jogo, ou nesse último também, 46 e 49, se aqui eu vejo que tem quase chance nenhuma de pagar empate, eu vou jogar no outro mercado. E qual é o outro mercado que eu tinha aqui interessante? Visitante. E aí eu posso fazer até casadinha de visitante. 0-1, 0-1. Odd muito boa. 0-1, 0-2. 0-2, 0-2. Tá vendo? E eu vou pegando tudo, 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 sem expor minha banca, sem ficar naquela agonia de ambas marcam, sem pegar odd 1.9, 2.1, é odd de 16 para cima. Com moedas, eu vou duplicando, triplicando a minha banca. Mas eu preciso entender. Por isso a galera tem falado tanto desse mercado. Beleza? É um mercado que promete demais. É um mercado que está extremamente bom para a gente operar. E falo para vocês, gente, não tem. Aí, ó, o empate aí, ó. Não tem, pelo menos eu não conheço pessoas que trabalham nesse mercado dessa forma. Quase que trabalhando com o placar exato. Por quê? Porque a gente sabe, a gente já prevê exatamente o que vai acontecer. E se a gente tem essa previsão, fica simples. Ou seja, eu não vou jogar o quê? Casa. Se eu não vou jogar casa, gente, eu posso esquecer até do empate. Por quê? Porque estou na região de queda. Eu posso jogar só fora. Aqui eu levaria um head, eu continuaria. Depois de ter pego esse tanto aqui de green aqui, ó,
Ó, fora, 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 aqui seria um head, né, que pagou casa. Fora de novo, aqui seria outro head, pagou empate. E vou continuando. Ah, nesses jogos aqui, ó, já não tá tão bom. Por quê? Porque já é jogo de fora, fora. E aí o empate começa a ficar novamente o que é interessante. Então eu vou acompanhando para ver o que que vai acontecer, ver se tem algum ponto de parada, ver se esse cidadão aqui vai passar do 15. E aí quando eu faço tudo isso, eu tenho todo o mapeamento e eu consigo fazer esse mapeamento entendendo tudo isso aqui. E daí a gente começa a brincar de pegar odd 17, odd 15. Aí você pega uma odd dessa aqui, ó, do 0 a 2 aqui, ó, vai ver uma odd 19. Você pega essa odd aqui, ó, que também não é baixa. Aí você junta o 0 a 1 com o 0 a 1. Lembra que eu falei? Vai ficando jogando 0 a 1 porque sai muito. É uma odd 5 com uma odd 5, daqui a pouco você está brincando de pegar a odd 25 e um monte de gente perdendo a banca no ambas marcas. Então, assim, pessoal, é entender. O gráfico vai trazer para vocês uma dinâmica totalmente diferente. Uma revolução do que é o mercado de futebol virtual. Beleza? A previsibilidade do gráfico, né, É é absurdo. surreal, é absurdo. Sim, porque quando a gente entende, quem é que está falando? Wallace, Wallace, quando a gente entende, a gente é, já trabalha a favor da estatística, da probabilidade. Porque a Bet ganha da gente, porque a probabilidade de dar o resultado dela é maior do que o nosso. Quando a gente entende o que ela está fazendo, porque isso aqui, pessoal, é uma leitura do algoritmo, tá? Ah, eu queria descobrir o algoritmo do futebol virtual. Tá aí, ó. Só você aprender gráfico, você sabe exatamente o algoritmo do futebol virtual. Porque se você não sabe isso aqui, como é que você ia deduzir o que, que ia acontecer aqui, ó? Vamos lá, vamos colocar isso aqui, ó. E o resultado FT. Vai, me deduz o que, que vai acontecer aqui no primeiro tempo e no segundo. Baseado em que você vai deduzir? Baseado em nada. Por quê? Eu não consigo, eu não tenho nenhuma ferramenta para eu entender isso. Agora, se eu entendo o gráfico e coloco de fato de como precisa ser, eu começo a entender. Eu começo a entender esse movimento. Se eu entendo esse movimento, eu não tenho um green aqui, outro green aqui. Ah, a sala de sinal. O cara mandou um green, daqui a pouco mandou um red, daqui a pouco. Gente, eu tenho uma operação de 1 hora. Teve uma aula que a gente fez na mentoria esses dias para trás. A gente começou na 34, eu lembro até hoje, a aula acabou, estava no 43, nenhum head da 34 até a 43. Por quê? Porque estava nesse cenário. E a gente começou, acho que foi aqui, ó, e a gente não tem nada aqui também. O único lugar que não bateu, você pegava o outro em seguida. E você vai continuar jogando. Qual? Fora. Essa relação aqui, ó, ela não existe mais. Por que que ela não existe? Porque, olha só, como é que você vai jogar num mercado que estava pagando 0%, agora está pagando 5%? Joga no mercado do visitante. Por quê, professor? Porque o empate está em queda. O empate estava muito bom. O empate deixou isso aqui muito interessante. Aqui, ó, onde o empate tinha para subir, lembra que eu falei para vocês? Ele não quis subir. O que que ele está dizendo para mim? Ele vai cair. Se ele vai cair, eu continuo jogando isso. E aquela odd que o colega falou fica muito interessante. Você joga 1 a 0 ou o visitante no HT e joga o que no FT? Empate. Por quê? É o melhor cenário que você tem. E você vai pegando odd 17, brincando. E aí, o que você pode fazer? Você pode jogar 1 a 0, empate. Ou então, mandante, né, ou visitante, você coloca que vai sair visitante e coloca que vai pagar 1 a 0, né? Então, assim, você vai brincando, ou que vai pagar 1 a 1. Por que que você está brincando? Porque você sabe o que está acontecendo. Daqui a pouco ninguém está nem entendendo o que que você está fazendo. Igual o colega aí falou, o Wallace aí, tem uma previsibilidade. Enfim, é previsível, né? Muito grande. Previsibilidade. Exatamente. Previsibilidade. É muito grande isso, porque a ideia é trazer isso. Quando você tira esse mercado HT, você tira 1/3 da possibilidade de acontecer. Ou seja, você trabalha com 2/3. Aí você ganha da Bet, porque a sua chance de acertar é maior do que a dela. Né? Se você tem 3 opções, você tem uma chance de acertar de 2/3, né? Você passa para 66%. Se você trabalhar com 66% de chance de acertar, você vai ser muito lucrativo a longo prazo. Perfeito? Rapaz, eu vim procurar prata, achei que foi ouro.
Oi? Fui procurar prata, achei foi ouro aqui. Primeira vez que tô assistindo Não alguma entendi. aula Fala um sua. pouquinho mais alto. Eu vim procurar prata, acabei encontrando foi ouro. Ah, sim. Que bom. Materialzão desse. O me- Primeira vez que eu assisto e- aula. Esse é só o início, tá, pessoal? Na mentoria a gente ainda trata com assuntos bem mais aprofundados, a gente traz uma situação ainda, mapeia melhor, né? Mas é isso, ó. Mesmo com essas aulas do YouTube aí, ó. Aí, ó, mais um resultado aqui, ó. O mesmo aqui, na verdade, né? Aí, ó, o colega que foi na hora de 17 ia pegar ela aqui de novo e ela aqui de novo, ó. Ah, não, aqui foi casa. Aí, ó. Lembra daquela hora de 17 que ele pegou aqui, ó, 0 a 1 a 1? Aí ela aí de novo, ó. Dava pra você ter cravado 1 a 1. Lembra que eu falei para vocês que dava para fazer galho no 1 a 1? Olha ele aí de novo. Por quê? A liga está extremamente under e está pagando um empate. E o e o visitante está marcando. Ora, professor, se o visitante está marcando no HT, se o jogo está under e se está dando empate, meu irmão, só sobra qual resultado para sair? 1 a 1. Pronto aí, ó. Ô, Josimar, coloca no gráfico de 2 gols aí, fazendo favor. Não tem gráfico de 2 gols aqui ainda, Ah, é né? que no BB Esse, Tips hoje, até mandei lá, o Gilson viu lá. Quando o gráfico de 2 gols está subindo, ele costuma pagar também 2-2, 1-1 no HT. Exatamente, porque se ele está subindo, ele precisa entregar 2 gols, e aí ele já entrega os 2 gols no HT. Mas esse o site gráfico aí que do você usa, qual é? Oi? Qual é esse site aí que você usa? Esse é o Milionários, tá, pessoal? É um site que Milionário. ele não tem tanta informação, tá, como os outros, mas o layout dele tem um site do William também, que é um site muito bom, com muita informação. O site do BB Tips eu não conheço, tá? Conheço mais do William, mas esse layout gráfico, o Milionários, para mim, tá? É disparado melhor porque eu consigo entender legal, sabe? Tem uns sites que você coloca no 100, fica um monte de bolinha assim, você não sabe para que lado que vai, para que lado que vem, tá? Então esse é o site do Milionários. Mas é isso que eu estou dizendo, Beleza. pessoal. Isso aqui que eu estou trabalhando com vocês, eu nunca vi ninguém trabalhar. Essa previsão, né, previsibilidade, agora saiu, ela é muito grande, ela é muito importante. E aí a gente acaba trazendo esse conteúdo aí para vocês, né? Que é o início, que dá para se operar muito ainda nessa ideia. E aí quando você tem essa ideia aqui, o colega falou do gráfico de 2 gols, eu já estou tão acostumado a ver esse mercado aqui que eu consigo entender o gráfico de 2 gols só olhando o mosaico. Mas daqui a um tempo também vai ter aqui no Milionários e vai ficar show de bola para a gente fazer. Josimar, Beleza? Oi. não ia dizer, ia só comentar. Ô, Marcelo, Josimar entende de gráfico e não sabe falar previsibilidade, rapaz. Não, eu Impressionante. falei previsibilidade, foi só falha no engano. E Vou agora até frutou treinar, vou até mesmo. treinar. Ele tá com delay na Trava a língua. pronúncia É aí. verdade. Não, é porque deu ruim mesmo. Ó, previsibilidade, pronto. É porque eu estava imaginando outra coisa e não consegui pensar na previsibilidade. Beleza, pessoal? Então, basicamente é isso que eu vou pedir para vocês, se puderem, esse vídeo vai subir agora para daqui uma horinha, né? Quando for umas 8 horas, ele vai estar no YouTube. Quem quiser assistir de novo, quem puder curtir, comentar, compartilhar, né? Vai me ajudar e acredito que seja um conteúdo que vai ajudar também essa galera aí que precisa mudar um pouquinho a chave, né? Agradeço a todos aí pelo tempo, né? Pela Deixa o link do disponibilidade. site lá na aula. Oi? Que eu vou lá voado, deixar o link do site Eu lá. vou deixar o link do site lá no grupão, tá? E vou deixar também no link Beleza. da descrição. Vou deixar também no link da descrição o grupo, para quem não, caso a pessoa, né, não esteja lá no grupão. E é isso, pessoal. Quem quiser fazer também a mentoria, pode me procurar. A mentoria também a gente está com bastante assunto, só que o HT ficou tão bom, mas tão bom que a galera tá pedindo o HT direto, e por isso que eu resolvi gravar esse vídeo, né, para colocar no YouTube. Beleza? Então, pessoal, conto com a colaboração de vocês. Quem não está inscrito, se inscreva lá no canal. Vou colocar lá o canal de novo lá, que aí vai me ajudar. Estou tentando monetizar esse canal aí. E bora para cima. Mais alguma pergunta, alguma colocação? Ô, Josimar, o Marcelo aqui. Fala, Marcelo. Eu só queria saber em que local lá do HT e FT que aposta na mesma aposta que você fala aí. Na mesma aposta? É,
Você fala assim, ó, dá para pegar o HT e o FT junto. Isso, Aí... lá onde tem o mercado de viradinha, Ah, entendeu. entendeu? Que aí você vai colocar que, tipo, o time, foi o que o colega colocou. Colocou que saiu empate no início e no final o fulano de tal ia ganhar. Aliás, é o contrário, né? Empate no... Não, era visitante no início e empate no final. É lá onde fica o mercado de viradinha. Entendi, Beleza? entendi. Show? Valeu, obrigado. Valeu, galera. Então, ó, um forte abraço. Muito obrigado aí pela presença de vocês. E aí, quem puder curtir, compartilhar e se inscrever vai me ajudar demais. Show?